Aleluia. Graça e paz, amados. Amém? Quantos amam a Jesus aí? Dão glória a Deus. Aleluia. Que bom que você ama Jesus. Que bom que nós amamos o Senhor. Porque Ele também nos amou primeiro, né? Nos escolheu, nos guardou, nos livrou. Vou aproveitar enquanto você sentado está. Abre sua Bíblia comigo, por gentileza. Lá em 2 Samuel, lá no comecinho. Já já a gente te dou aqui o endereço inteiro. Eu queria aproveitar, enquanto você abre a sua Bíblia, para agradecer primeiramente ao Senhor, né, pela oportunidade de estar aqui hoje, ministrando a palavra do Senhor. É um desafio sempre, amados, né? Trazer a palavra do Senhor é um desafio para todos nós, mas nós não esperamos em nós mesmos, né? Porque a gente tem a convicção de que de nós mesmos não temos nada, mas sabemos que temos um Deus fiel, né? Sabemos que tem um Deus que nos ama, que nos escolhe, que nos muda, que nos transforma e que hoje quer melhorar a nossa vida. Amém? Quantos querem ser melhorados por Deus hoje? Amém? Deus nos melhora a cada culto. Desde que você entrou no louvor, na oração, na oferta, na palavra, Deus vai nos transformando, Deus vai nos melhorando. Pensa no navio, quando o navio está numa jornada, né? Se o leme dele ficar só um pouquinho errado, só um pouquinho fora da direção, né? Com o passar ali da viagem, o destino dá outro, né? Chega-se em outro destino. Então eu entendo que a cada culto, a cada momento que nós buscamos ao Senhor, a cada momento nosso de oração no nosso quarto, Deus vai mexendo no nosso leme, Deus vai nos dando direção certa, Deus vai nos impedindo de caminhar de maneira equivocada, Deus faz uma correção de deriva na nossa vida, amém? Todos os dias, amados, a cada dia, a cada falar de Deus, a cada agir do Senhor, Deus vai fazendo correção de deriva em nós. E hoje eu queria falar sobre, um pouco sobre isso, um pouco sobre correção de deriva, mas eu falei de um navio que você mexe só um pouquinho no leme, né, e dá lá na frente, dá um outro caminho, mas tem situações que a correção tem que ser mais drástica, sim ou não? Imagina que um carro está numa avenida, de repente, por algum motivo, se perde a direção, se perde o caminho, e esse carro sai da avenida e começa a andar a esmo, então necessita de uma correção rápida, de uma mudança, de uma ação ali do Senhor, de uma ação de alguém para que aquele carro volte para o caminho certo. E hoje eu vou falar também de alguém que experimenta isso de Deus, e que essa instrução, né, que esse homem de Deus passou aqui sirva para as nossas vidas também, amém? Está com sua Bíblia em 2 Samuel? Então vai lá para o capítulo 9, por gentileza. Capítulo 9, vamos ler do 1 ao 7. Todos acharam, amém? Eu queria que você lesse comigo, pode ser? Está com sua Bíblia. Você pode acompanhar, ler na sua Bíblia ou ler aqui no telão. Mas eu vou ler o verso primeiro, você lê o segundo, de forma que você participa comigo aqui dessa leitura da palavra do Senhor. O verso primeiro diz assim: E disse Davi, há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? Verso 2, todos juntos. E disse o rei, não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei, há ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Verso 4, todos. O verso 5 diz assim, então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Verso 6, toda a igreja. E o último verso que a gente vai ler hoje, o verso 7 diz assim, disse-lhe Davi, não temas,
porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei as terras de Saul, teu pai, e tu sempre, né, esse texto fala assim, tu sempre comerás pão à minha mesa. Amém? Quantos já conheciam ou já leram a história de Mefibosete, já ouviram falar de Mefibosete? Certamente todos nós ouvimos, né? Porque é um dos textos da palavra do Senhor com riquíssimos ensinamentos e certamente hoje nós vamos compreender um pouquinho mais daquilo que Deus tem para as nossas vidas por meio desse texto. A história desse homem, ela começa com uma tragédia, né? Mas se a gente pensar primeiro quem é Mefibosete, se eu perguntasse para você quem é Mefibosete, pela leitura do texto você saberia me responder. Você vai falar, olha, Mefibosete é filho de Jonatas. Mas quem é Jonatas? Jonatas é filho de Saul. Então Mefibosete, ele é filho de um príncipe, porque Saul era rei. Se Saul era rei, Jonatas era o quê? Príncipe. Então, filho do príncipe chamado Jonatas, nasce um homem, nasce um menino chamado Mefibosete. E Mefibosete, ele é de uma família real. Ele é herdeiro de grandes coisas. Ele nasce em um bom lugar. Ele nasce em uma boa família. De todas as famílias de Israel, ele é da família do rei. Então, ele é família real. Ele é uma pessoa importante, né? E se você for olhar para a vida de Mefibosete, ele, no caminhar da sua história, né, algumas coisas não se encaixam nessa definição. Porque por ser alguém importante, por ser alguém herdeiro de rei, por ser alguém que possivelmente até subisse o trono, né, a história dele não condiz com isso. E muitas vezes, amados, a gente tem que entender primeiro quem nós somos. Quem somos nós? Quem sou eu? Porque a gente tem uma história como Mefibosete tem a dele. A gente tem caminhos que a gente trilha, a gente tem vida que a gente vive, escolhas que a gente faz. Né? Na nossa casa, na nossa família, onde quer que a gente vai vivendo a nossa história. A gente vai construindo a nossa história. E em alguns momentos, em algumas situações, parece que a nossa história não condiz com quem nós somos. Parece que a nossa história não está batendo com quem a gente é. E quem somos nós? A Bíblia tem muitas definições de quem somos nós, mas eu quero deixar uma para você, 1 Pedro 2. 1 Pedro 2, verso 9 e 10, fala um pouco de quem sou eu e de quem é você. De quem somos nós? Lembre-se que Mefibosete era da família real. Lembra que Mefibosete era herdeiro de rei. Né? E nós somos o quê? O que essa palavra vai dizer que nós somos? Vós sois o quê? Geração eleita. O que mais nós somos? E o que mais nós somos? Povo, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O verso seguinte vai dizer, o verso 10, vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois o quê? Povo de Deus. Fala assim, eu sou povo de Deus. Vós que em outro tempo não erais povo, agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado, né? Misericórdia. A gente não tinha alcançado misericórdia, a gente não tinha esperança, a gente não tinha um futuro, a gente não tinha nada. Mas essa palavra vai dizer, olha, você não tinha alcançado, mas agora você já alcançou misericórdia. Aleluia, agora você já tem misericórdia. Então quem sou eu e quem é você? Eu sou e você é nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo escolhido, propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Eu sou e você é propriedade exclusiva de Deus. Aleluia, somos filhos do rei, como Mefibosete era. Somos filhos do Altíssimo, somos herdeiros de Deus. E a palavra diz que co-herdeiros, né? Como se fôssemos irmãos de Cristo. Isso somos nós. Foi para isso que nós fomos criados, para sermos filhos do Senhor, para sermos herdeiros de Deus, para sermos o povo adquirido. A palavra vai dizer que até que a gente não tinha antes alcançado, mas agora já alcançamos a misericórdia do Senhor. Pode dar um glória a Deus por isso? O Senhor alcançou a sua vida, alcançou a minha vida com misericórdia.
Foi a misericórdia do Senhor que permitiu que eu estivesse aqui hoje, que você estivesse aqui hoje. Foi a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã, né, que nos permite estar aqui para a glória do nome de Jesus. Amém? Aleluia. A gente está na história de Mefibosete, herdeiro de um rei, neto de rei, filho de príncipe, né? Tudo para dar certo na vida desse rapaz. Mas a circunstância da vida, amados, começa a marcar o caminhar desse menino, o jeito dele andar. A gente leu lá no comecinho, que Davi está perguntando, olha, tem alguém ainda da casa de Jonatas? Eu quero saber se há alguém ainda da casa de Jonatas, para que eu possa fazer benevolência por ele. E como assim Davi está perguntando, o que aconteceu com a casa de Jonatas? O que aconteceu com esse menino que era para ser importante, que talvez fosse até rei? Vocês conhecem a história, mas eu vou convidá-los a ler comigo um pouquinho. Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, volta um pouquinho aí a sua Bíblia. Lá no capítulo 4 de 2 Samuel, no verso 4, diz assim, 2 Samuel 4, verso 4. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado, isso a gente já sabe, né? De ambos os pés. Era da idade de 5 anos. Quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel, essas novas aqui é sobre a morte, tanto do avô quanto do pai do menino. Ou seja, chegou-se a notícia de que o avô, que era o rei, morreu, e que o pai, que também estava na mesma guerra, também morreu. E a sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. E seu nome era Mefibosete. Então agora a gente vê que um filho de rei, que um filho de príncipe, neto de rei, que tinha tudo para caminhar, que tinha tudo para ser um grande homem, vive uma circunstância na sua vida, vive um momento na sua história que lhe tira do caminho, né? Que lhe tira dessa direção de bom futuro que ele teria. A gente tem alguém que é herdeiro de rei e que depois dessa circunstância, desse acidente que ele sofre, né? A sua ama, no intuito de protegê-lo, né? Sai correndo com ele e derruba, e ele fica coxo de ambos os pés. Por causa dessa circunstância da vida, por causa desse momento difícil que ele passa, ele deixa de ser o herdeiro do rei para ser um aleijado. E agora ele começa a viver uma outra vida. Ele agora é outra pessoa. Vocês entenderam? Ele era herdeiro de rei, ele tinha tudo, ele morava num palácio, ele, ia ser vitorioso, ele ia ter as melhores coisas na sua vida, os melhores professores, as melhores casas, os melhores carros, do que de melhor tivesse naquele mundo. Mas tem uma circunstância que ocorre na sua vida, e por causa dessa circunstância, a Bíblia vai dizer que esse menino se transforma só num aleijado. E você vai ver em muitos momentos aqui o texto se referindo a ele como o aleijado. Porque agora ele não é mais o filho do rei. Agora ele já não é mais aquele que tem um grande futuro. Ele é um aleijado. Por causa de uma circunstância, por causa de algo que ele vive na sua vida. Ele se esquece de quem ele é. Ele se esquece que ele é de uma família real. Ele se esquece que ele é alguém importante. Ele se esquece que o pai dele é um príncipe, ele se esquece disso. E a Bíblia vai dizer que ele vai viver num lugar distante chamado Lodebar, que significa sem pasto, ou seja, um lugar que não tem muita coisa. E começa a viver, amados, uma outra vida. Começa a ser uma outra pessoa. Ele já não é mais o filho do príncipe. Ele já não é mais herdeiro de nada. Ele já não é mais aquele que
tem uma grande história pela frente. Ele é só um aleijado, vivendo num lugar sem pasto. E essa é a vida que ele vai vivendo. E essa é a vida que ele, não é que ele escolhe, né? Que a circunstância da vida levou ele a viver. E ele se deixa ali. Ele se deixa viver daquela maneira. Sabe, quando a gente se esquece de quem nós somos. Quando a gente se esquece porque fomos criados. Quando a gente se esquece quem é o nosso Deus, quem é o nosso Pai. Quando a gente se esquece de 2 Pedro, foi que nós lemos, 1 Pedro. Quando a gente se esquece de 1 Pedro 2, verso 9. A gente se esquece de quem nós somos. Espera aí. Geração eleita, não, eu sou um aleijado, que eu moro ali no lugar sem pasto. Olha, aconteceu isso na minha vida, aconteceu isso na minha história. E quantas dificuldades, amados, todos nós em nossas famílias passamos. E quantas circunstâncias da vida a gente não vive na nossa história. Às vezes perde alguém que ama, às vezes acontece um acidente, às vezes acontece um roubo, acontece tanta coisa. Porque a palavra diz que no mundo tereis o quê? Aflições, vocês vão ter dificuldade nesse mundo. Vocês vão passar por circunstâncias neste mundo. Vai vir uma coisa que vai tentar te fazer esquecer quem você é. Vai vir uma dificuldade que vai tentar impedir que você se lembre quem é você. E todos nós estamos sujeitos a isso. Assim como Mefibosete se esqueceu de quem ele era. E começou a viver uma vida que não era a vida dele. Essa vida não é sua, Mefibosete. Sabe, a sua vida não é essa. Você não nasceu para isso. Mas você está vivendo aquilo. Deus quer que a gente se lembre de quem nós somos. Se a gente olhar para a história bíblica, a gente vai ver homens de Deus, mulheres de Deus, se esquecendo de quem eles são. A Bíblia fala que quando Jesus morre e é sepultado, os discípulos se espalham. E certa vez 2 deles estão num caminho em direção a Emaús. E alguém se aproxima deles e fala assim: olha, por que vocês estão andando aí tão tristes? O que aconteceu? Eles falam assim: como assim você me pergunta o que aconteceu? Como assim? Você não é daqui? Você não sabe o que aconteceu? Então você não sabe que aquele Jesus que era poderoso em palavras e obras, aquele Jesus que ressuscitava mortos, aquele Jesus que a gente colocou toda a nossa esperança nele, você não sabe que ele foi morto, já foi sepultado e já acabou? Você não sabe disso? A gente vivia uma vida ao lado dele, a gente esperava nele, a gente confiava nele, mas ele morreu e agora se acabou. E agora a gente está voltando para a nossa vida, para a nossa história, porque nós já nos esquecemos de quem nós éramos. Esses 2 discípulos, amados, o mundo deles desaba. Eles confiavam e esperavam em Jesus, e de repente Jesus é colocado no madeiro, é escarnecido e é morto. E eles simplesmente falam assim: como assim? Engraçado que eles falam assim para aquela pessoa que se aproxima deles, fala assim: olha, e a gente esperava que fosse ele que salvasse Israel. A gente confiou nele. Aleluia. Quantas vezes, amados, a gente pede algo para o Senhor, a gente espera algo em Deus, e quando isso não acontece, a gente se frustra e fala assim: olha, eu esperava que Deus fizesse assim, Deus não fez. E como esses 2 discípulos, a gente começa a se esquecer de quem nós somos. E começa a andar num caminho para uma outra história, para uma outra vida. Vocês conhecem o final da história dos discípulos, né? Que quem se aproxima deles é o próprio Cristo. Que quem se aproxima dele começa a falar: olha, então vocês não se lembravam do que já tinha dito os profetas? Você não se lembrava do que estava na sua palavra? Que estava escrito que ele tinha que morrer, que ele tinha que entregar a sua vida por amor a muitos, e que depois de algum tempo, depois de 3 dias, ele iria ressuscitar. Então vocês não se lembram do que estava escrito na palavra? Os 2 discípulos tinham se esquecido de quem eles eram, mas Jesus foi lá e falou: olha para a palavra, porque a palavra vai te lembrar de quem é você.
E a Bíblia fala que o coração deles começa a arder. E quando o coração deles começa a arder, eles começam a se lembrar, olha, como é bom ter Jesus ao lado. Como é bom, como é bom, como é bom. E de repente acaba o caminho, eles chegam no destino. E aquela pessoa está aí falando, não, fica aqui, fica conosco. Porque a gente quer ter esse coração ardendo. A gente não quer se esquecer de quem nós somos. Aleluia. Sabe, amados, às vezes a gente está caminhando, a gente acha que Deus não fez o que a gente queria. Não aconteceu como eu esperava. Mas se você olhar para a palavra, se você começar a buscar na palavra, se você deixar Jesus chegar perto de ti, o seu coração vai arder mais uma vez. E você vai falar, fica comigo, Jesus. Fica comigo, Espírito Santo. Não me deixa caminhar só, porque só eu não vou chegar a lugar algum. A gente se esquece às vezes. Se a gente olhar para a vida de Jonas, a Bíblia fala que Jonas era um profeta de Deus. E Deus falava por meio de Jonas, e Deus se revelava a Jonas. A Bíblia vai dizer que um dia Jonas está dormindo, e de repente começa uma bagunça onde ele está dormindo. Começa uma bagunça de coisa caindo, de coisa para um lado, de coisa para o outro. E Jonas dormindo fala assim, bagunça é essa? Eu quero dormir, o que está acontecendo? E de repente ele acorda e desperta dentro de um barco. E se lembra, olha, eu estou num barco, mas eu estou num barco para um lugar distante, para longe de onde Deus tinha me mandado. O que aconteceu com Jonas? O que aconteceu com Jonas? Ele se esqueceu de quem ele era. Ele se esqueceu, quem é você? Porque Deus chega para ele e fala, olha, Jonas, vai à cidade de Nínive para pregar. Ele falou, não, eu vou para outro rumo. Eu vou fazer outra coisa. Eu não acho que é a melhor escolha, não. Se você for ler lá no final, ele vai falar, eu achava que não era uma boa ideia pregar para eles, não, que eles são muito maus. Tinha que morrer tudo, não tinha que se converter, não. E eu não concordei com esse plano de Deus, eu não concordei com esse projeto de Deus. Eu achei que o meu era melhor. E começa a andar para outro caminho. E Deus tem que chegar lá e fazer um reboliço ali para acordá-lo. João 14, 26 e 27, esse texto vai dizer para nós que o Espírito Santo de Deus, o Deus presente, o Deus que anda conosco, Ele é o que nos faz lembrar. Ele é o que traz à nossa memória aquilo que dá esperança. Eu não sei quais têm sido os teus caminhos. Eu não sei quais têm sido as suas escolhas, a sua história. Eu sei que muitas vezes a gente quer se sentir o dono da nossa história. O dono das nossas escolhas. Como Jonas fez, como os 2 discípulos fizeram. Mas em nome de Jesus, pode colocar para a gente João 14, por favor, 26 e 27. Em nome de Jesus, o Espírito Santo vai hoje nos fazer lembrar. Lá no 26, por favor, isso. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E aí o verso seguinte, ele fala, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, porque eu vou te fazer lembrar. Eu vou estar contigo, eu vou estar do teu lado. E sabe, nessa jornada aí que está parecendo difícil, está parecendo estranho, eu vou te fazer lembrar quem você é, para que você volte aqui para a direção onde eu quero que você esteja. Voltando agora para Mefibosete, a gente percebe, né, que ele está lá vivendo numa cidade sem pasto, numa cidade sem esperança. E ele definitivamente se prende ali, faz a sua vida ali, na casa de um homem chamado Maquir, né? Está lá Mefibosete, o filho de um rei, o herdeiro, o co-herdeiro com Cristo, né? Quantas vezes a gente não se
pega em lugares que Deus não quer que a gente esteja. E a gente fica ali vivendo a nossa vida. Mas esse texto que nós lemos na abertura do culto, ou melhor, na abertura aqui desse texto, dessa palavra, o verso 7, melhor, o capítulo 7, perdão, verso 1 do capítulo 9, fala de alguém que se lembra de Mefibosete. Fala de alguém que procura se lembrar de Mefibosete. Mefibosete se esquece de quem ele é. Se esquece da sua herança, se esquece da sua vida real e começa a viver uma outra vida. E no capítulo 9, o verso 1 de 2 Samuel diz assim: disse Davi, há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, que eu lhe faça bem por amor a Jonatas? O rei Davi, o rei começa a se lembrar, falar, olha, tem alguém ainda? O rei começa a procurar. E aí a Bíblia vai dizer que vai chegar um servo e falar, não, a gente tem sim alguém, um aleijado. Mas quem é esse moço? O nome dele é Mefibosete. E aí as coisas começam a mudar. Quando a gente está num lugar estranho, vivendo uma vida estranha, tem um rei que vai agir, que vai tomar atitude. Tem um rei que vai começar a fazer coisas para mudar a nossa história. A Bíblia vai dizer que o rei age para mudar a história de Mefibosete. Primeiro ele fala assim, olha, tem alguém, eu preciso saber onde está a família de Saul. Ele fala, olha, tem um aleijado ali. Então vamos lá. E aí, se você perceber, Mefibosete não faz nada, ele só está vivendo a sua vida, que não é sua, na verdade, lá em Lodebar. E a Bíblia vai dizer que o rei começa a se mover. O rei começa a falar assim, olha, vamos nos lembrar desse moço, e começa a agir para que a vida de Mefibosete mude. Para que a vida de Mefibosete mude, o rei começa a agir. O verso 5 vai dizer, sabe o quê? Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Então o rei não apenas começa a se lembrar ou começa a se preocupar que tenha alguém, e que esse alguém não esteja vivendo a vida que deveria estar vivendo, mas o rei começa agora a agir. E a Bíblia fala que o rei manda buscar, ou vai tomar Mefibosete da casa de Maquir, lá em Lodebar. E chega lá e fala, Mefibosete, você aqui não é o seu lugar. Não é essa a vida que é a sua vida. Não é essa a vida que te pertence. Eu tenho uma outra história para você viver. Eu tenho um outro caminho para você viver. E como é que esse rei faz isso? Como é que o rei muda as nossas histórias quando a gente está vivendo histórias que não são nossas? Às vezes a gente está num caminho que a gente está vivendo e está andando e está só ali. E Deus começa a agir, Deus começa a trabalhar, Deus começa a falar o nosso coração, Deus começa a falar por meio de pessoas, Deus começa a trabalhar no nosso meio para que a nossa vida mude. Para que a gente saia daquela vida e vá para onde Deus quer que a gente esteja. E Ele, o próprio Deus, quem faz isso. Eu queria que ele colocasse para a gente, por gentileza, Isaías, capítulo 40, verso 10 e o 11, por favor. Como é que Deus faz isso? Como é que Deus nos tira? Como é que Deus transforma a nossa história? Esse verso vai dizer, eis que o Senhor Deus virá com o quê? Com poder. Deus vai vir na nossa vida, na nossa história com poder. Deus vai vir na nossa história com força, com seu braço forte sobre a nossa vida, sobre a nossa história. E eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário diante da sua face. O verso 11, e fala assim, como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço, as que amamentam guiará suavemente. E aí o autor vai falar que Deus vai
primeiro ele chega com poder, com força, com autoridade, para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida. E depois ele nos recolhe, como um pastor recolhe as suas ovelhas. E nos leva para os seus braços. E fala assim, eu vou cuidar de você. Você podia estar num lugar diferente, você podia estar fazendo algo diferente, mas olha, eu estou chegando aqui agora. E não importa o que Maquir, que é o dono da casa, vai dizer. Eu vim te buscar e eu vou te levar daqui. Eu tenho uma vida para você viver, eu tenho uma história para você viver. Eu tenho algo que você ainda não experimentou. Eu preciso que você conheça um outro caminho, uma outra história. E ele chega com poder, com força. E não há nada que nos impeça, ou que venha impedir, que Deus nos tome nos braços e que nos leve para o seu aprisco, para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Por mais que a gente tente se distanciar, se esquecer do Senhor, Ele fala assim, não, você está ali, mas eu vou lá te buscar. Vocês se lembram de Adão e Eva, que moravam no jardim, que tinha tudo bom, que era, tinha a presença de Deus ali, e a Bíblia fala que quando eles saem da vontade do Senhor, quando eles pecam, o que eles fazem? Eles se escondem. E às vezes a gente se esconde também, fala, Deus, vou ficar aqui quietinho, vou ficar aqui quieto. Mas aí, a palavra diz que na viração do dia, Deus começa a chamar, Adão, onde é que você está? Adão, o que está acontecendo com você? Que vida é essa que você está vivendo, Adão? Que história é essa que você está vivendo, Adão? Eu estou aqui, cadê você? Eu preciso falar contigo. Eu preciso ter comunhão contigo. Eu preciso andar do teu lado, eu preciso andar à sua frente, eu preciso andar à sua volta, eu preciso estar com você. Aleluia. Deus é Deus que nos busca, Deus é Deus que nos transforma, Deus é Deus que nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus é Deus que nos resgata. Aleluia. E Ele tem resgate hoje para vidas aqui. Ele tem resgate, Ele tem história para ser transformada hoje aqui. Porque Ele é Senhor em mudar a história. Ele é Senhor, Ele é o Rei que se lembra. Ele é o Rei que age com força. Ele é o Rei que age com amor. E que vai lá e que busca. E que toma a sua ovelha de onde quer que ela esteja e fala, você me pertence, você é meu. Aleluia. Esse é nosso Deus. A Bíblia conta a história de um homem de Deus, cheio de Deus. Fez maravilhas, fez grandes coisas. Mas um dia ele meio que se esquece quem ele é. Esse homem é chamado Elias. Você conhece a história dele? A Bíblia fala que Elias ora e cai fogo do céu e mata a profeta de Baal. E tudo dá certo na vida de Elias. E Elias está cheio de Deus. Mas um dia Elias começa uma depressão. Um dia Elias se esquece de quem ele é. E fala assim, olha, eu acho que o melhor caminho para mim é a morte. E Elias pensa em se matar, talvez. Não, eu tenho que morrer. Deus pode me matar porque ele se esquece de quem ele é. Mas Deus não se esquece de quem ele é. Deus não se esquece de quem Elias é. Deus não se esquece do plano, do projeto de Deus para a vida de Elias. Deus não se esquece de você e de mim, não importa. Às vezes a gente fala, não, Senhor, eu não dou conta, eu não quero, eu estou distante, eu me esqueci de Ti. Mas fala assim, olha, eu não me esqueci de você. Eu ainda tenho projeto na sua vida. A sua história ainda tem que viver comigo. Eu queria ler um texto em 1 Reis 19, verso 9. 1 Reis 19, verso 9, por favor. Quando a Bíblia diz que Elias perde as esperanças, ele vai para uma caverna. E entra naquela caverna e fica lá e fala, olha, vou ficar aqui. Em verso 19, 9. Isso, obrigado. E entrou numa caverna e passou ali a noite.
Eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse o quê? O que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui nessa caverna, Elias? Elias, você se esqueceu de quem é você? Você se esqueceu dos planos, dos projetos, das palavras de Deus para a sua vida? Você se esqueceu daquilo que eu já te prometi? Você se esqueceu de tudo isso e ficou nessa caverna aí? A pergunta de Deus é: o que é que você está fazendo aí? Aí não é o seu lugar, Elias. Aí não é o seu lugar. O que você está fazendo aí, Elias? E a palavra vai dizer que Deus vai lá na caverna, conversa com eles, vai tirar ele de lá. Vai falar: olha, eu tenho coisa para fazer ainda na sua vida, na sua história. Eu tenho coisas para você viver ainda. Deixa eu te falar uma coisa. Você ainda não viveu tudo o que Deus tem para a sua vida. Você ainda não experimentou tudo o que Deus tem para a sua vida. Sabe aquele óleo que caiu sobre a tua cabeça, Deus quer mandar mais. Sabe aquela unção que você viveu um dia, Deus quer mandar mais. Sabe aquela prosperidade que você teve, que Deus quer dar mais. Deus quer viver, Deus quer que você viva coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Porque Ele é bom, amados, porque Ele é poderoso, porque Ele é maravilhoso. Só porque Ele é bom. Não é porque a gente merece. Amém? Você entende isso? Não é porque a gente é bom. Quando eu vou orar, eu falo isso com Deus. Deus, é só porque Tu és bom. Não é isso? Não é porque a gente merece, não é porque eu sei que eu não mereço. Eu sei das minhas limitações, eu sei do meu pecado, eu sei do meu erro, eu sei dos meus acertos, mas eu sei que eu não mereço. Mas Tu és bom. E a bondade do Senhor é sobre a tua vida nesta noite. E o Espírito Santo do Senhor é sobre a tua vida nesta noite. A bondade do Senhor vai te guiar por caminhos que você ainda não viveu. Porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia se renova a cada manhã só por isso. Porque Ele te ama, porque Ele nos ama. Aleluia. Elias, na caverna não é o seu lugar. Aleluia. 2 Crônicas 9, verso 7, último verso que nós lemos. Vai dizer o que o rei faz com Mefibosete. O que o rei faz? E disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, ou de bondade, por amor a Jonatas teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu de contínuos comerás pão à minha mesa. Aleluia. Olha, Mefibosete, você estava vivendo uma vida que não era sua. Você achou que o seu lugar era aí. Você achou que essa circunstância ia te impedir de voltar a viver ao lado do rei. Às vezes a gente passa por circunstâncias, amados, que quer nos impedir e nos tirar desse momento de viver com o rei. Mas o texto fala assim, olha, o rei está restituindo tudo o que era teu. O rei está te devolvendo tudo o que era de Saul, aleluia. Tu imagina quantas propriedades Saul tinha. Mas muito, e muito mais importante do que essa restituição material que Deus tem para cada um de nós e para a sua vida que está aqui hoje. Né? Deus tem restituição material para a sua vida, você que está aqui hoje, você que nos assiste. Porque a palavra é a palavra de Deus hoje para nós. Mas mais importante do que essa restituição, o rei diz outra coisa para aquele rapaz. E fala assim, sabe de uma coisa, Mefibosete? Você vai comer na minha mesa. Vamos ler lá de novo, verso 7. Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência ou beneficência, por amor de Jonatas teu pai, te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. E aí o rei fala assim, olha, eu não apenas vou te restituir, eu não apenas vou te dar o material, mas mais importante do que isso, eu quero você na minha mesa. Eu quero você na minha mesa, eu quero você comigo. Eu quero você do meu lado. Aleluia.
Eu quero você na minha mesa todos os dias. Eu quero você presente comigo. É isso que o Rei quer para nós. Deus pode, amados, restituir qualquer coisa na nossa vida. Deus é dono de tudo, do ouro, da prata, desse mundo. Deus é dono de tudo. Tudo pertence a Ele. E não há impedimentos para Deus, não há barreiras para o que Deus quer fazer. Mas uma coisa Deus quer de nós, que a gente se sente à mesa com Ele. Fala assim, olha, o seu lugar é junto à mesa do Rei. O seu lugar não é de vez em quando. Não é algumas vezes que você vem à mesa do Rei para comer. Não é algumas vezes que a gente vai ter comunhão. Mas a palavra diz que é o quê? É de contínuo. Outra tradução diz que é em todo dia você vai comer na minha mesa. Sabe, Mefibosete, não sei que vida você tem vivido aí, mas eu quero que você sente a minha mesa. Eu quero que a gente coma juntos. E enquanto a gente comer, a gente conversa. E você me conta a sua história, e você me conta o que você viveu, porque eu quero te contar também o que eu tenho planejado para você. Eu quero te contar também aquilo que eu reservei para você, mas eu preciso que você venha à minha mesa, eu quero que você sente comigo. Há um convite de Deus para todos nós hoje, de estarmos presentes à mesa do Rei, de estarmos presentes com Ele. Fica de pé em nome de Jesus.